Olá, gente. Bom é servir a Deus no Espírito Santo. Bom é servir a Deus na força que o Espírito nos concede. Esse mês de maio, todos os anos, em nossa igreja, a Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís, nós dedicamos ao tema família. Acreditamos ser de fundamental importância que o cristão sirva a Deus integralmente, não somente na comunidade, na Assembleia dos Santos, mas que traga as realidades da adoração pública para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Isso tudo passa pela teologia. Em outras palavras, a nossa teologia de Deus modela a maneira como vemos a igreja, a nossa teologia de Deus modela a maneira como nós respeitamos os ditames divinos dentro da nossa família. Dessa forma, tudo que a palavra de Deus revela sobre família, tudo que ela revela sobre educação de filhos, casamento, convívio familiar, tratamento familiar, responsabilidades como o cuidado com os mais velhos, com os pais, e assim toda a integralidade do universo familiar, que lugar tem a criança, que lugar tem o adulto, qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa dentro da revelação divina, é importante para os cristãos. Por isso, todos os anos a gente passa por alguma estação da teologia da família, ou seja, tudo aquilo que biblicamente nos é revelado sobre a família. Então, deixa eu te dizer mais propriamente dito o que vai acontecer em maio e como a gente está desenhando esse mês para atender a essa enorme necessidade. Bem, nós vamos pela manhã fazer uma recuperação de todos os estudos passados e também com novos conteúdos presentes sobre educação de filhos. Eu sei, e você também sabe, o que nós temos acesso no mundo da pedagogia e no mundo também das disciplinas psicológicas sobre lidar com criança, com adolescente, com jovens e com adultos. Disso tudo a gente tem conhecimento facilmente pelo acesso à internet. Mas o que nós queremos fazer? Nós não queremos nem confrontar e nem tampouco nos submeter às conclusões do mundo da psicologia e da pedagogia. O que nós queremos é recuperar uma teologia bíblica de família, ou seja, há uma teologia bíblica, Deus se pronunciou na história acerca de como as crianças devem ser orientadas, como os nossos lares devem ser disciplinados e configurados, e nós temos, de alguma forma, perdido de vista esses limites fronteiriços da palavra de Deus, essas orientações divinas. Bem, a Bíblia diz que filhos são uma herança do Senhor, portanto é um bem divino que Deus, mostrando o seu favor, sua graça e sua misericórdia, nos concede a oportunidade de educá-los, de formá-los. Mas nunca devemos nos esquecer de que filhos são do Senhor. Portanto, Deus nos concede a graça para podermos cuidar. Bem, nós conhecemos os métodos humanos, nós podemos ter acesso facilmente àquilo tudo que dentro das ciências humanas a gente consegue perceber, porque também elas podem nos ajudar e nos favorecer em alguns momentos em que o nosso olhar é um tanto quanto obscuro com respeito aos temas pertinentes à família. Mas sabemos que, como os filhos são herança do Senhor, ele se pronunciou na história e devemos, obviamente, aplicar o querer de Deus, as orientações de Deus nesse particular. Nesse sentido, então, pela manhã dos cultos de domingo, todos os domingos pela manhã, nós vamos recuperar esses elementos. Com exceção desse próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês de maio,
onde nós temos estudado a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, ele vai terminar o capítulo 5, coroando o capítulo 5 com o tema família. Esse capítulo começa com uma orientação, com uma ordenança muito complicada de se entender e de se aplicar, o que nós temos vindo fazendo nos últimos domingos há 3 semanas. E hoje, na quarta semana, ou melhor, nesse domingo, na quarta semana, nós vamos estudar o que o apóstolo Paulo descreve como a teologia familiar geral das Escrituras, onde ele vai dizer como é que funciona o casamento, como é que funciona o núcleo familiar, como é que se relaciona pais e filhos, quais devem ser os papéis de cada um dentro da configuração bíblica. Portanto, é um tema geral e um tema que nós não preparamos de propósito, foi uma jesuicidência a gente começar esse mês de maio, fechando o capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, nesse domingo, a gente começa a nossa trajetória no campo da família, todos os domingos de manhã, às 9 horas da manhã, falando na escola de pais. E à noite, o que a gente pretende fazer? Por isso que eu gravei esse vídeo, para explicar bem pormenorizadamente o que a gente quer fazer. À noite, nós queremos pegar as narrativas históricas, ou seja, mergulhar nos livros históricos da Bíblia e nas histórias bíblicas, cujo tema central seja a família, e a gente vai retirar lições dessas narrativas históricas veterotestamentárias. Vamos olhar para o Velho Testamento, olhar no retrovisor da história e observar o que aconteceu no passado e por que Deus fez essas histórias fazerem parte do cânon sagrado. Ou seja, se Deus fez com que essas histórias fizessem parte do cânon sagrado, é porque Ele tem certamente um grande objetivo com essas histórias na vida da gente e na família da gente. Portanto, o formulário está lá nos grupos do WhatsApp ICNV Vila 1 e 2 e a gente espera que todos vocês participem de manhã e à noite, obviamente que obedecendo a critérios sanitários rigorosos, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e preenchendo aquela famosa limitação de espaço dentro da igreja para não haver uma superaglomeração. Então, a gente aguarda por esse mês com uma certa ansiedade. Eu aguardo esse mês sempre para poder compartilhar junto com os meus irmãos os ideais divinos, a teologia divina sobre família registrada na palavra, e eu aguardo por você, aguardo por seus amigos no domingo de manhã que se interessarem e quiserem abrir os ouvidos para o que as Escrituras ensinam sobre educação de filhos, e à noite as narrativas históricas retirando lições desses textos sagrados. Eu espero por você e que Deus o abençoe ricamente nesse próximo domingo, já com uma certa ansiedade, um certo sentimento de antecipação para a gente estar junto. Deus o abençoe e graça e paz da parte de Jesus sobre você e sobre todos os seus. Deus o abençoe